Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Conectarium. Hoje para a gente falar da novidade do novo, que é a lua nova, eletrizante que a gente está vivendo nesse momento em abril, em continuação ao vídeo da jornada astrológica, que eu vou colocar o card aqui para vocês. Se você é novo por aqui, está entrando por esse vídeo, meu nome é Denise Carvalho, é um prazer ter você aqui. Eu estudo astrologia desde 99 e atualmente sou mestranda no curso de Astronomia Cultural e Astrologia. E faço conteúdos aqui, atendo desde 2006 e é uma honra ter você, seja pela primeira vez ou seja de volta, você que já troca figurinha comigo. Também quero aproveitar para agradecer vocês que comentam, que falam de onde vocês estão assistindo, que procuram lá no Instagram, que conversam, que comentam sobre vários assuntos por lá, e para mim é sempre muito bacana trocar com vocês e saber que eu não estou falando aqui sozinha, estou falando com vocês. Bom, um ciclo super bacana, eu vou me referir aos vídeos anteriores, esse vídeo faz parte, eu vou compartilhar aqui um pouquinho só, né, que a gente vem vindo da jornada astrológica, né, então é uma continuação. Nós estamos nessa cascata de eventos astrológicos que eu venho comentando nos últimos vídeos, porque nós tivemos, só relembrando aqui para vocês, pessoal, dia 20 de abril, Ano Novo Astrológico, né? Dia 25, 20 de abril é ótimo, 20 de março, Ano Novo Astrológico, Sol entra em Áries. 25 de março, eclipse lunar de lua cheia, super importante. Depois, tem vídeo falando sobre tudo isso. 1º de abril, e o Mercúrio entra em movimento retrógrado, trazendo essa reflexão de narrativas. Gente, vamos além do Mercúrio retrógrado que vocês veem tanto nas redes falando para tomar cuidado com meios e transporte, questão tecnológica. Sim, isso acontece? Acontece. Mas vamos olhar mais fundo, né? Porque o Mercúrio retrógrado dá a oportunidade da gente... Tem vídeo aqui no canal também sobre isso, explicando o que é, dando mais detalhes para você que está nova na astrologia. E é sempre bacana você ir entendendo para pegar vantagem nesse relógio cósmico que é o céu, que traz para a gente a oportunidade da gente refletir tudo, não para trazer medo para vocês. Às vezes eu vejo esses comentários, sempre comento isso aqui, gente, mas para a gente usar o que a gente está vendo a nosso favor e como isso transforma o nosso mapa de nascimento, né? Cada lua nova, cada conjunção, cada trânsito cutuca a gente para a gente se transformar. Então nós estamos nessa cascata que eu estava falando, né? Ano novo, eclipse, o primeiro eclipse, o Mercúrio retrógrado dia 1º, o outro eclipse agora dia 8 de abril, que é o eclipse solar de lua nova. Vou explicar esse ponto da lua nova hoje. E não fosse só isso, 20 de abril temos a conjunção super importante. Quando nós temos conjunções, o que é uma conjunção, pessoal? Quando dois planetas, especialmente os planetas lentos, para quem vê da Terra, a astrologia é sempre pautada do ponto de vista da Terra no centro por uma única razão, porque nós estamos aqui. Nós vivemos na Terra e como a gente observa o cosmos. Então, para quem vê o céu da Terra, no dia 20 de abril, isso vale por mais tempo, tá? Vale por um ano e meio esse aspecto. Mas Júpiter e Urano vão estar em grau exato. Quando eu estou dando essas datas, que é o aspecto partil que a gente fala em astrologia, no mesmo grau e minuto, que tem uma data, tem um horário específico que eles entram nessa conjunção, no caso 20 de abril de 2024, é exato, porém isso tem uma duração maior. Tem um vídeo largamente explicando Júpiter e Urano aqui, para você que quer entender mais. Mas o ponto do nosso vídeo aqui hoje é entender como essa lua nova, que carrega já a energia de início, toda lua nova tem essa energia do novo, todos os meses, quando da Terra, né, a gente vê Sol e Lua no mesmo grau e minuto, que é a lua nova, a fecundação do novo. A gente pensa, os dois luminares são a coisa mais importante que a gente tem no nosso sistema, Sol e Lua, encontrando um princípio feminino e um princípio masculino, se encontram para gerar o novo, fertilizar, né, uma fecundação a 19 graus de Áries. Então vejam onde cai essa lua nova no seu mapa. Aqui, vocês já conhecem o canal, quem não conhece, quem está chegando agora, eu vou fazendo um paralelo do ponto de vista coletivo, trazendo a questão do Brasil, que é o meu público principal, e vocês também tão carinhosamente que me respondem e falam que estão falando de Portugal. Ando até estudando um pouco mais sobre isso, para a gente poder falar também de outros lugares que vocês assistem. Então me comenta de onde você está assistindo, se é de língua portuguesa, enfim, da onde que você está vendo provavelmente.
e para a gente conversar mais sobre a sua localidade também. Mas a ideia aqui, a gente faz um zoom out do ponto de vista coletivo e um zoom no nosso mapa de nascimento, ok? Também sempre recomendo, vou deixar aqui embaixo na descrição, os cards são limitados aqui no YouTube, eu consigo colocar só 5, infelizmente, mas na descrição do vídeo, atente, porque tem vários vídeos explicando esse momento histórico, para você que gosta de se aprofundar, e às vezes a astrologia assim é grande demais, né, gente? A gente fala, meu Deus, como dar conta de tanta coisa? E a gente não precisa dar conta de tanta coisa, a gente precisa ir consumindo de pouquinho, refletindo como isso impacta a gente. Do ponto de vista coletivo, eu acho que dá pra gente uma visão aérea da situação, sabe? Por isso que eu recomendo aqui os vídeos sobre Plutão em Aquário, as conjunções de Urano e Júpiter que estão acontecendo, e também os vídeos sobre os nodos lunares, que fala dos eclipses que caem sempre perto dos nodos, tá tudo explicadinho nesses vídeos, onde está acionando o eixo Áries e Libra, que é onde caem esses eclipses, no seu mapa de nascimento. Essas áreas, sempre opostas e complementares, são super importantes para a gente pensar onde está tendo esse ponto de inflexão. Gente, é muito chacoalho nesse período curto. Então, onde está caindo Áries e Libra para você, tem alguma coisa aí rolando, né? Então, atente para essas áreas de experiência, e também está explicado nos últimos vídeos todos, a gente falando desse eixo Áries e Libra, que é o eixo relacional, né? Então agora a gente está na temporada ariana, né? Então na jornada eu expliquei, né, que a gente está migrando aqui, só para quem não conhece a jornada, dá uma olhadinha depois. Cadê? Você já me conhece, né? Eu vou e volto, tá aqui. Às vezes os slides estão em ordem errada, mas tá tudo certo, a gente se acha. A jornada de abril, a gente falou, né, dessa mudança, a gente está na temporada de Áries, que entrou lá no 20 de março, então já é o impulso do eu, e os eclipses caindo no Áries e Libra, que é o eu versus o nós, que é Libra, fala das relações, né, e tantos planetas em Áries como a gente tem agora, a gente vai ver o mapa da Lua Nova, traz esse olhar para o eu, para a autonomia, para o lugar individual, para a liderança, e reflete, sempre que a gente pensa no eu, reflete no nós, né, gente? Sempre que eu falo como eu estou vivendo uma determinada situação, como que isso me coloca em perspectiva quando eu estou com alguém, nas suas relações, sejam mais longas, sejam mais curtas, depois me comenta onde você está, numa relação mais curta, mais longa, enfim, se está sentindo esse eixo relacional, né? E aí, quando a gente está falando de ponto de inflexão, de mudança, todo mundo pensa que é coisa ruim, né? Porque, de repente, fazer uma inflexão para transformar a forma como você se coloca e se relaciona não traz uma coisa bacana para a sua relação também, certo? Então isso aqui, nós só para situar a gente na jornada, tem vídeo sobre o Mercúrio retrógrado explicando, né? E nós chegamos aqui no ponto dessa fecundação à Lua Nova. A gente então tem a oportunidade de começar um novo ciclo a cada ciclo lunar, e eu acho que a todo tempo a gente está começando um novo ciclo, né? A gente pode começar o nascer do sol e o pôr do sol, sempre remete a gente dessa ideia de continuidade, e essas uniões que a gente vê com a Lua Nova é sempre uma oportunidade. Então, se você está desanimado por alguma coisa, com alguma frustração, que nós estamos nesse período que está marcado na Lua Nova, dessa conjunção Marte e Saturno, né, que frustra, comentei lá no vídeo da jornada, da gente, de repente, às vezes até tem uma Ferrari de oportunidades, mas com o freio de mão puxado por alguma razão, dos nossos desejos não estarem em sintonia com a realidade. Vamos respirar fundo e entender e ficar um pouquinho, talvez, essa frustração, para a gente pensar como pode fazer diferente ou como pode maturar, eventualmente, algumas coisas que não estão maturadas. Saturno vem falar disso, né? Enfim, então estamos nessa cascata. Agora o eclipse é solar. Então tivemos o eclipse lunar no dia 25, onde a Lua é ocultada. O eclipse lunar, quando a Lua é ocultada, ela está vinculada ao nó do sul, que fala do que a gente traz, né, de memória, do que a gente traz, seja de um passado mais próximo, mais distante, né, para quem acredita, mas a gente revisar esses temas ligados ao passado, né, enquanto que no eclipse solar, ele está perto do nó do norte. Então o nó do norte fala do que está sendo amplificado, que está sendo ampliado, que está sendo um foco de atenção, que é Áries.
tanto do ponto de vista que a gente está nesse momento de mundo, de chacoalho com Plutão em Aquário, com todas essas conjunções, de rupturas do status quo, onde agora, com tanta coisa em Áries, inflama a questão de luta, de disputa, de guerra, né? Então, para um aspecto sombra, quanto para o aspecto luz, da gente pensar do nosso lugar individual, do que é autonomia para nós, o que é importante para a plenitude da individualidade. Estava até comentando com uma amiga hoje que a gente precisa muito, gente, vocês que assistem, que acompanham e que me ajudam a divulgar o canal, que eu sou muito grata, a gente tirar os jargões astrológicos. Toma muito cuidado, né? Então, o ariano é egoísta, o leonino é egocêntrico, o touro é materialista, o que mais? Me ajudem aí, escrevam nos comentários, né? Os capricornianos são muito rígidos, ou sei lá, o que o povo fala. O escorpião, coitado, né? Aquela coisa de tudo. As pessoas não entendem de astrologia e rotulam os signos sem saber que nós todos temos os 12 signos no zodíaco e que cada um traz o seu lado luz e o seu lado sombra e que precisamos dos 12. Então, Áries agora abre o zodíaco. Nós temos, olha só, minha cola aqui, nós temos uma pancada de coisa em Áries, né? Simplesmente o Sol e Lua que se encontram, o Mercúrio retrógrado que está em Áries, tá junto no grau exato com Quiron. Só um parênteses, eu sei que fala-se muito de Quiron, é super fascinante, né? Um asteroide, né? Que foi até já considerado tem várias upgrades assim para Quiron, que está entre para planeta, asteroide, para, né, ter um lugar de destaque, e ele é muito interessante, mas há algumas dúvidas astronômicas com relação a esses planetas ou asteroides que circulam ali na região pós-Plutão, então há uma dúvida. No caso de Quiron, ele está entre Saturno e Urano, então ele fala, né, se a gente for olhar nos livros, ele fala dessa ferida incurável, né? E eu particularmente tomo cuidado porque a gente precisa olhar os temas antes até de Quiron, né? Então a gente tem que ver posicionamento de Lua, posicionamento de aspectos ligados a Saturno, que a gente está falando de feridas, né? Aspectos ligados a Plutão, e o Quiron ajuda a gente a dar um foco maior, né? Mas eu ainda interpreto como mais secundário do que os aspectos mais importantes. Eu costumo brincar que se a gente olhar, né, os planetas, signos, aspectos, apesar de ter uma curiosidade, achar muito bacana todo esse universo dos asteroides, ando estudando muito sobre isso, eu acho que um bom arroz, feijão e couve, que eu brinco, alimenta muito. A gente pode falar horas sobre Sol e Lua, mais horas sobre Sol, Lua e Ascendente, muito mais tempo sobre os aspectos que fazem. Mas o fato é que chama atenção que nessa lunação, deixa eu passar para lá, espera um pouquinho só, deixa eu dar uma... Eu já volto aqui para frente a gente falar disso. Nessa lunação, nós temos o Quiron em aspecto exato também a 19 graus de Áries. Também temos o componente Quiron nessa história, né? Então, que fala dessa questão de ferida, né? Da gente poder... E eu acho tão interessante, aí vale a gente depois explorar isso à parte, que ele está entre Saturno e Urano, né? Saturno, que a gente tem que dar conta em termos de estrutura e realidade, e Urano, a inovação, a transformação, então meio que passa pelo encarar das feridas, né? Eu acho isso muito simbólico e bacana de Quiron. Então ele está ali fazendo muito parte dessa lua nova, junto com Mercúrio. Os planetas transpessoais não estão tocando em grau próximo, nós temos várias conjunções nesse mapa de lua nova. Então, primeiro, vamos por etapas, né? Temos o componente Áries, que é esse lado de inflamar, né? Esse lado de coragem, de autonomia, do ponto de vista individual, e do ponto de vista de liderança, temos que é um signo de liderança, de ousadia, né? De impaciência. Então, temos a impaciência num volume muito alto. Para o Brasil, esse mapa de lua nova tem um ascendente em Leão, que traz o tema da liderança, das figuras de autoridade em voga. Apesar desse monte de azulzinho que vocês estão vendo aí, de aspectos harmônicos que de fato tem
temos conjunções de sobra para a gente pensar. Conjunções é um marco muito importante, né? A energia desses encontros para a gente dar conta disso. E o foco de atenção disso tudo, né? Sol e Lua, sendo o Sol também o regente do ascendente, na casa 8. Então a gente está falando de uma casa de intensidade, uma casa de transformação, uma área de experiência que tem a ver com recursos, dinheiro, conta. Venho batendo nessa tecla aqui para o mapa do Brasil, de todas as formas que a gente olha. Esse eixo 2-8 está muito evidenciado. Quando a gente está falando de um país, quando chega em casa 8, a gente não está falando de qualquer dívida, a gente está falando de dívidas maiores, né? Então temos esse tema da questão financeira muito evidenciado. Só para a gente ver aqui, eu coloquei aqui para vocês relembrarem, o mapa do Ano Novo Astrológico, que marca 12 meses, tem esse aspecto tão importante, né, de uma Lua em Leão, oposta a Plutão em Aquário, no eixo 2-8, que marca 12 meses para o Brasil. Não fosse só isso, temos o Saturno às portas aqui, essa conjunção que eu vou comentar já já, essa conjunção Marte-Saturno, que está agora no céu, entrando aqui, né, o Saturno mais lento, mais importante e cobrador da realidade, entrando numa área de recursos, que depois vai ficar oposto, né, já está oposto ao Sol e vai ficar oposto a Mercúrio um pouquinho mais adiante. Então, temos esse acerto de contas do ponto de vista econômico para o Brasil, de onde quer que a gente olhe, a gente vê essa questão 2-8. E agora temos outra alunação com a casa 8 super evidenciada. Então há pontos, a gente ouvindo falar mais de todo esse universo de Banco Central, macroeconomia, a conjunção, outro ponto super marcado, né? A conjunção Marte-Saturno, sendo que Marte é o regente da alunação, porque é o regente de Áries, em Peixes, né? A Marte em Peixes está mais enviesado, né? Porque o Marte é o defensor do eu. Comento parênteses aqui, pessoal, porque eu sei que quando eu falo vocês vão pensar em mapa de nascimento. Sempre pensa nas potências que tem, mesmo quando um planeta não está na sua plenitude em termos de dignidade astrológica. O que é dignidade astrológica? Se um planeta num signo está pleno para exercer a sua função, ou se ele tem características que são mais antagônicas à sua função. Então, por exemplo, Marte é o defensor do eu, é o soldado, é o assertivo, é o briguento, porque nós precisamos brigar pelo lugar individual, né? Que Áries e o seu regente Marte fazem divinamente. Ele está em Peixes, que é desafiador, que é um signo humanitário, é um signo que vai pensar no outro, é um signo que vai pensar na coletividade. Então, essa defesa do eu fica mais, eu brinco sempre, né? Quando o Marte está em signos de água, ele está mais mergulhado na água, ele está mais empático por um lado, mas esse lado de defesa fica mais, eu falo de enviesado, né? Fica mais difuso. Mas nós temos que levar em consideração essa conjunção com Saturno, que é super importante. Aqui nós estamos falando de dois planetas que são planetas desafiadores, Marte e Saturno. Para a astrologia antiga eram chamados, vocês vão sempre me ver falar assim, entre aspas, dos maléficos, né? Porque trazem a questão da restrição, né? Então, quando a gente está restrito, que é Saturno, quando há uma restrição e uma contração, quando falta coisa, a gente tende a brigar, por exemplo, nos extremos, né, de contração, né? O Saturno está ligado mais a uma característica invernal, né, de contração. A gente tende a defender mais o território. Na falta, né, Marte entra com excessos, né? Então, aqui a gente tem essa conjunção marcada, né? E para o Brasil, caindo então, eles juntos, por que é tido como uma conjunção muito desafiadora? Porque a gente tem esse aspecto de restrição que responde com frustração, com raiva, com falta, ele diminui a potência, né, dessa defesa, sai enviesado, sai árido, e aqui tudo está
isso tudo na casa ligadas na astrologia mundial às relações internacionais, às disputas. Nós estamos vendo essa semana, né? Eu estou gravando aqui no domingo, a gente está vendo esse lado muito forte de disputa com o exterior e num tema, todo esse tema, né, de Twitter ou de rede social, evidenciado aqui pelo protagonismo de Mercúrio, que está retrógrado, está revendo narrativas, e Mercúrio representa todo o universo da comunicação. Troca, rede social, comunicação, notícia, narrativa. Então a gente está vendo isso num aspecto bastante tenso aqui de conjunção numa área de relação internacional. Outra conjunção importante que nós temos aqui é a conjunção Netuno-Vênus. Não está numa conjunção exata, é uma conjunção que a gente fala imperfeita, porque o Netuno está em Peixes, não está no mesmo signo, certo? E Vênus está em Áries. Então aqui nós temos muito essa energia do eu que eu estava comentando, né? Do ponto de vista econômico, que a Vênus rege a economia, né? Do ponto de vista da sua regência de touro e também as relações, os afetos. Eu comentei lá na jornada dos cuidados, tem um pouquinho do trecho lá na jornada falando dessa conjunção, mas nós também temos uma preocupação econômica aqui, né? Porque onde toca Netuno há uma névoa, uma neblina, né? Então a gente cuidar disso e tentar se elevar, usar no lado luz de Netuno, que é a imaginação, que é a imaginação frutífera, né? Não a fantasia. Há uma diferença da gente usar a empatia, usar a criatividade de Netuno de uma maneira frutífera e usar como fantasia, fantasiar e se perder nas próprias fantasias, que é um pouco do que é o perigo dessa conjunção. E do ponto de vista de economia, da gente gastar mais do que deve, né? E essa conjunção já está se aplicando muito, né, para a casa 8 também. A casa 8 começa a 5 graus e Vênus está 4, já está na casa 8 por técnicas astrológicas, ela já é considerada nessa casa 8, e traz consigo também esse lado difuso para as questões econômicas de casa 8. O outro aspecto que a gente tem de conjunção, olha quanta conjunção, gente. Nós temos a conjunção Urano-Júpiter, que tem vídeo sobre isso, em Touro, que traz esse lado, tem vários pontos, né? Eu dei o nome do ciclo da genialidade, porque de fato tem grandes descobertas tecnológicas associadas a esses encontros de Júpiter e Urano, que se dão a cada 13, 14 anos. Também nós estamos vendo essa questão, Urano chacoalha, né? E a gente está vendo onde toca Júpiter, ele aumenta. Então a gente viu mais terremotos acontecendo em curto prazo, Taiwan e Nova York, há uma predisposição a esse chacoalho simbólico e real, especialmente estando em Touro, que é a terra, o corpo físico, né? Então isso tem um chacoalho coletivo ali, é inventivo, os dois planetas são ligados à liberdade, são ligados à autonomia, então isso está forte. Se a gente for olhar no mapa do Brasil, essa conjunção está ali exata, em grau exato, dia 20 de abril, ela cai na cúspide ali, cravado na casa 4 do mapa do Brasil, que é uma casa de oposição, né? É uma casa de propriedade das terras, de agricultura, esses temas da propriedade privada, todos esses temas estão ali que tem inversões e chacoalhos com esse aspecto, e também é uma casa oposta à casa do executivo, que é a casa 10, que traz esse lado de muita velocidade e inversões ligados à oposição, né? Então, oposições partidárias, enfim. Então, a gente tem isso forte no mapa do Brasil acontecendo, certo? Voltando para a lua nova desse ciclo, então essa conjunção aqui cai na casa 9, que é a casa do judiciário, dos temas ligados ao exterior, das crenças, das filosofias, religiosidade. Então aqui também está associado com, por exemplo, o STF, todos esses temas caem em casa 9 aqui para o mapa do Brasil, os dois juntos, certo? Então a gente tem que levar em consideração essas conjunções que são intensas
E sim, temos vários pontos aqui que facilitam, né, que dão uma amenizada esses temas dos aspectos mais fluidos, porém as conjunções falam mais alto nesse caso. O que eu estou comentando sobre as conjunções, em termos de hierarquia de aspecto, vai falar mais alto do que os aspectos mais fluidos e mais positivos, certo? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa sobre isso. Temos o Plutão aqui, que é a casa 6 do mapa astrológico, que fala dos servidores públicos, de saúde, do cotidiano, né? Então, tem facilitações aqui para a gente amenizar, né? Tem pontos aqui que esses aspectos facilitam e trazem aqui para a gente, por exemplo, do ponto de vista relacional para nós, já que a gente está vivendo esse eclipse no eixo Áries e Libra, que é tão intenso do ponto de vista relacional, a gente tem oportunidade, por exemplo, com um sextil, né, de esse aspecto mais próximo de Vênus com Plutão, a gente tem a oportunidade de regenerar, né, de usar a transformação plutoniana de uma forma positiva. Então, regenerar as relações, ver como a gente tira proveito disso, né, com esse aspecto de Vênus e Plutão, certo? Gente, me fala se ficou claro, adoraria saber aí a opinião de vocês. Trouxe aqui, como sempre, para a gente pensar nas características arianas, de a gente usar o lado luz, né, de tirar com tanta coisa que a gente tem aqui, tanto do ponto de vista do elemento fogo, não comentei isso que é importantíssimo, muito fogo nesse mapa da lua nova e muita energia do ponto de vista, a gente pode dividir os signos tanto por 4 elementos quanto por 3 modalidades, que são quando os planetas estão concentrados em signos iniciadores, que a gente chama de cardinais, os fixos, que são os mais mantenedores, e os mutáveis, que estão com adaptabilidade mais alta. Nesse caso, nós temos uma alta potência dos signos de fogo e alta pontuação de cardinalidade, que são os iniciadores. Se a gente junta qual é o signo de fogo cardinal, a gente chega em Áries de novo. Então, a potência de Áries está muito grande e tensionada e amplificada pelos eclipses. Então, vamos olhar o lado luz, né? Então, a coragem, a espontaneidade, a ousadia, a energia para a gente poder fazer as nossas coisas, a gente tá com a autoconfiança ou acreditando em si mesmo. Então, esse lado de trazer para nós e reconhecer o eu, a potência do eu, é muito bacana em Áries, e a gente cuidar muito da sombra, que é o impulso, a competição, os embates, a agressividade, e aqui canalizada, né, todo esse lado mais pontiagudo de um Mercúrio que está no signo de Áries retrógrado, né, então a gente toma cuidado com o que a gente fala, há uma tendência a gente se sentir muito provocado, me provocou, a pessoa nem fez nada, só olhou meio torto, a gente acha, tá no ar essa energia de se sentir provocado, e aquela fagulha de iniciar disputas e competição. Cuidem da sombra, o cuidar ali do lado direito, né? E a gente abusar do lado luz com essa potência toda de fogo e de cardinalidade que a gente tá. Bom, me conta como isso tudo ressoa em você, de onde você está ouvindo, onde que pega no seu mapa, as outras perguntas que eu fiz aqui no vídeo. Esqueci de falar no começo, vou falar no final, especialmente se você chegou até aqui. O seu like é super importante. Se inscreve no canal caso não tenha se inscrito ainda. E é uma honra fazer parte dessa jornada astrológica com você. A gente se vê no próximo vídeo. Ótimo ciclo lunar, plante suas sementes. Vamos segurar os nossos impulsos e usar essa energia a nosso favor. Beijo enorme, a gente se vê por aqui.